Como a formação de cristais é influenciada pela temperatura. Um cristal é um sólido no qual seus constituintes, sejam eles átomos, moléculas ou íons, estão organizados num padrão tridimensional bem definido, que se repete no espaço, formando uma estrutura com uma forma geométrica específica. Os cristais podem ser formados a partir de uma solução. Um exemplo são os sais dissolvidos em água, que à medida que a água evapora, vai aumentando a concentração de sal até um ponto em que ele começa a precipitar na forma dos cristais. Ou a partir de uma fusão, que são os cristais que se formam quando ocorre o resfriamento do magma, por exemplo, e da lava, que é aqui na superfície da Terra, a partir de vapores, como os cristais de neve ou outros que são formados nas exalações vulcânicas, ou também por recristalização, que é o processo nos quais os cristais são originados a partir de outros sem deixar o estado sólido. Neste trabalho, o nosso objetivo é identificar o efeito da temperatura na formação dos cristais e como diferentes temperaturas atuam neste processo de cristalização. A metodologia foi dada a partir da mistura de 4 sais, sendo eles o sulfato de cobre 2, o cloreto de sódio, o tartarato de potássio e o brometo de sódio. Cada sal foi misturado numa solução supersaturada de sua concentração, para que fosse possível crescer os cristais com maior facilidade. Assim, as soluções foram deixadas numa estufa a 37,5 graus Celsius. Na segunda semana do experimento, coletamos alguns cristais que foram formados nos beckers da primeira parte. Preparamos mais soluções supersaturadas de cada sal e deixamos estes novos na estufa a 50 graus Celsius. Ficamos então com os dois experimentos de cada sal para analisar a sua formação a duas temperaturas diferentes, a de 37,5 graus e a de 50 graus Celsius. Durante o experimento, o sistema de cada sal foi perturbado com diferentes temperaturas. As sementes de cada cristais, a 37,5 graus Celsius, cresceram bem já na primeira semana. Mostraram bons resultados quando observados no microscópio e a olho nu, e até mesmo foi possível identificar alguns cristais de boa qualidade com formas geométricas bem definidas. Nas sementes cultivadas a 50 graus Celsius, algumas diferenças foram bem significativas, e a cristalização foi mais difícil de ser identificada. O tartarato de potássio tem uma estrutura cúbica, com ângulos formados a 90 graus. Quando formados a 37,5 graus Celsius, pudemos identificar este ângulo com bastante clareza. Porém, com 50 graus Celsius, os ângulos não foram tão claros. Além de que a solução não ter sido completamente transformada em um cristal, ficou um precipitado somente na superfície da solução. O sulfato de cobre 2 apresentou a maior diferença entre as temperaturas. Obteve um excelente resultado a 37,5 graus Celsius, formando um cristal grande, com uma forma geométrica bem definida e a angulação em formato de losango. Já a 50 graus Celsius, formou uma espécie de lâmina de pó com baixíssima resistência e muita opacidade. Quase não foi possível visualizá-la no microscópio óptico. O cloreto de sódio apresentou uma estrutura cúbica bem definida a 37,5 graus Celsius e mais granular a 50 graus Celsius. Apesar dessa estrutura mais compacta aos 50 graus Celsius, foi possível identificar o ângulo de 90 graus em ambos os casos. Para o brometo de sódio, seu arranjo é parecido com o do cloreto de sódio, formando cubinhos que foram observados a 37,5 graus Celsius. Mas a 50 graus Celsius não houve uma cristalização bem definida, apresentando maior opacidade e menos resistência. Assim, com todos os resultados apresentados, podemos concluir que em temperaturas mais baixas, esses sais tiveram maior taxa de cristalização de boa qualidade. Logo, os sais apresentados são mais sensíveis a temperaturas mais altas e, consequentemente, não são encontrados na natureza em locais de altas temperaturas.